Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. É um prazer poder estar com os irmãos mais uma vez aqui. E junto nós vamos adorar o Senhor neste momento, porque Ele é digno de toda adoração. Amém? Vamos lá. Ouço Deus me chamando com sua doce voz. Sim. Ele sussurra o meu nome com muito amor. Eu digo: eis-me aqui. Eu digo: eis-me aqui. Mais uma vez eu digo: eis. Eu digo: eis-me aqui. Eu digo: eis-me aqui. Não temerei, não temerei. Quero andar nas alturas. Não temerei. Vou me jogar em teus braços. Não temerei, eu vou contigo em qualquer lugar. Tua mão me guiará até o... Obrigado, Senhor, pela tua graça. Sua voz me traz paz e me faz entender que a sua vontade é o melhor pra mim. Só me resta dizer, eu digo: eis-me aqui. Eu digo: eis-me aqui. Não temerei, não temerei. Quero andar nas alturas. Não temerei, vou me jogar em teus braços. Não temerei, eu vou contigo em qualquer lugar. Tua mão me temerei, quero andar nas alturas. Não temerei, vou me jogar em teus braços. Não temerei, eu vou contigo em qualquer lugar. Tua mão me guiará até o fim. Louvado seja o Senhor até o fim. Aleluia. Não. Vamos lá. Pode ser? Qual? Na hora. Nós vamos pedir desculpa aqui aos irmãos, porque eu enviei essa ordem de música errada. Tá bom, irmão? Você me perdoa, o erro foi meu. Aí ficou nesse embate aqui agora com esse moço aqui. Será a consagração? É consagração? Eu e minha casa. Louvado seja o Senhor.
Ele é maravilhoso. Vamos lá? Me ajude. Quero consagrar meu lar a ti, sim, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, sim. O adore, é para ti, Senhor. O meu lar a ti, eu e minha casa serviremos a Deus. Sim, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Oh Deus, eu e minha casa, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoado. Eu e minha casa, eu e minha. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada. Será abençoada minha descendência, frutificará, sim, com bom perfume, irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa, eu e minha casa serviremos a Deus. Deus, nos ajude. Está no centro da tua vontade, ó Pai. Eu e minha casa serviremos a Deus
que é a próxima? Vamos lá? Eu só quero adorar. Louvado seja o Senhor por toda a sua misericórdia e graça. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que eu devia ser. Me ajude. Mesmo assim, sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho e Ele é sempre o que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim, porque me escolheu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho e Ele é o que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu. Eu só quero adorar, e se eu não adorar, eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou. E se eu não adorar, eu jamais saberei porque me. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que temos é por causa dEle. Lugares altos. É por Ti que estamos aqui, Senhor. Porque o Senhor nos amou primeiro. Porque o Senhor estendeu as mãos e nos resgatou do império das trevas e nos deu vida juntamente contigo. É por isso que estamos aqui, porque nós somos atraídos pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu favor, pela Tua bondade e misericórdia. Quem somos nós sem Ti, Senhor?
tome o teu lugar. Tem um trono de louvor. Peça a Ele, Senhor, guarda-o no teu. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Vem, chame. Vem regar, para que eu possa exalar teu ser. Dai-me tuas asas pra te alcançar os lugares aonde acima. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Mais uma vez, dai-me tuas asas, Senhor. Dai-me tuas asas pra te alcançar os lugares altos. Estás acima de tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Habitas em mim. Habitas em mim. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Bom, Senhor, nos rendemos a Ti nesta noite, porque é para este motivo que nós nos reunimos neste lugar, para ofertar o Senhor culto, um culto racional, onde o Senhor seja o centro da adoração, onde o Senhor seja glorificado por toda a Tua grande obra, principalmente a obra da redenção, ó Pai, que nos possibilitou estar nessa noite, neste ambiente, para adorar o Senhor pelos Teus feitos. Peço, Senhor, alcance cada coração neste lugar, Senhor. Fortifique os cansados, levante os abatidos, ó Pai. Renove, Senhor. Renove, Senhor, o espírito de cada homem e mulher. Vivifica-nos, Senhor, para a glória do Teu nome. Manifeste graça neste lugar. Com poder, Senhor, se revele a cada coração, ao necessitado, ao doente, Senhor. Derrame Teu bálsamo, derrame Tua cura, Senhor. Vivifique o nosso espírito, ó Pai. Transforme a nossa mente. Nos ensine nessa noite aquilo que precisamos, ó Pai. Com poder e graça. Rei dos reis, consagro tudo que sou
de gratos louvores transbordam o meu coração. A minha vida eu entrego nas suas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei, celebrarei a ti, ó Deus. Cantarei, contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia! Louvado seja o Senhor! É por ti, é para ti, Jesus. Pastor Ismael, a oração pelas contribuições. Louvado seja o Senhor é bom a todo tempo. Deus que nos sustenta, Deus que tem cuidado dos nossos corações, tem nos sustentado em todas as nossas necessidades. De nada nós temos tido falta, porque Ele tem sido nosso provedor, nosso auxiliador,
Diz as Escrituras, o salmista disse que nunca viu um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Ser fiel ao Senhor Jesus é motivo de gratidão por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Pastor Ismael vai conduzir o momento. Glória a Deus. Nesse momento você terá o privilégio de estar honrando o Senhor com seus dízimos, suas ofertas. O pastor disse muito bem aqui, o salmista disse: fui moço, agora sou velho, porém nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência. Vamos falar juntos? Embora sejamos novos ainda, né? Mas o texto diz assim: fui moço e agora sou velho, porém nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É o cuidado de Deus. Amém? Que você agora pegasse agora o seu coração e colocasse diante do Senhor, figuradamente. Eleva o seu coração diante de Deus agora. Amém? Eu sei que você tem seus desafios, mas todas as vezes que nós dizimamos e ofertamos, nós estamos dizendo para Deus que nós não somos dominados pelo dinheiro. Nós entendemos que o dinheiro é dádiva de Deus, faz parte do percurso natural nosso aqui na terra e que é provisão de Deus. Por isso, nessa noite, você que trouxe o dízimo e sua oferta, você terá o privilégio de estar dizimando e ofertando. Você que não trouxe, não deixará de ser abençoado também, porque Deus que supre cada uma das nossas necessidades é o Deus que está presente também na sua vida. Pai, em nome de Jesus, reconhecemos que todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ó Deus, tudo que nós temos, tudo que nós somos, ó Pai, como cristãos, nós sabemos que são dádivas do Senhor para conosco, pois tem, ó Deus amado, o Senhor generosamente dispensado a bênção do Senhor sobre nós. E a Tua palavra nos diz, ó Deus, em Provérbios 10, que a bênção do Senhor nos enriquece e não nos acrescenta dores. E através, portanto, Deus, da nossa fidelidade nos dízimos, nas ofertas, que nós temos podido, ó Deus, cooperar também com o Teu reino, com a Tua obra, ó Deus, na manutenção da obra do Senhor, ó Deus, e é tão bom, todos nós sabemos, estamos no lugar, ó Deus, limpo, cuidado, arejado, ó Deus, tão bom nós encontrarmos a casa do Senhor, ó Deus, tendo tudo em ordem, mas tudo isso depende também de recursos materiais. Ó Deus, esses recursos são supridos através, ó Deus, da generosidade do nosso coração. Por isso, Pai, nós colocamos agora cada vida que estará dizimando, ofertando, aqueles que não puderam, nós também abençoamos nessa noite, para que cada um de nós possamos generosamente também, ó Deus, estarmos participando da vida financeira da igreja do Senhor. Nós aqui, Batista Rema, ó Deus amado, os irmãos liderados pelo pastor Isaías, ali na sua igreja, também dizimando e ofertando. Deus, nós colocamos todos diante do Senhor, gratos a Ti, porque até aqui o Senhor tem suprido as nossas necessidades. E cremos que o Senhor continuará, ó Deus, suprindo as nossas necessidades, porque nós citamos e ressaltamos aqui nessa noite, diz o salmista: fui moço e agora sou velho, porém nunca vi um justo desamparado. E é fato, Deus, um justo não fica desamparado. De uma forma ou de outra, o Senhor o abençoa, ó Deus, e nem a sua descendência mendigar o pão. Por isso, Deus, nós abençoamos cada um agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que trouxe o dízimo, você pode trazer o gasofilácio, se não, nós temos aí, nos bancos fixados aí, uma oportunidade que você tem também de estar dizimando. Vamos louvar o Senhor então, enquanto isso. Aleluia. Vou me levantar, ir abrir a porta, esperar o meu amado chegar. Quando ele chegar, vou convidá-lo para entrar em minha casa. Isso é tudo que eu preciso, isso é tudo que eu mais quero. Estou desesperado para ter
presença em minha vida, em minha casa. Entra em minha casa, vem ser comigo. Tua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, minha casa é o teu lugar. Isso é tudo que eu preciso. Isso é tudo que eu mais quero. Estou desesperado ter tua presença em minha vida, em minha casa. Entra em minha casa, vem ser comigo. Tua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, minha casa é o teu lugar. Minha casa, minha casa é o teu lugar. Minha casa é o teu lugar. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluias. Louvado seja o Senhor por toda a sua grandeza, pela obra, pela tua misericórdia, favor, bondade. E me foi também dada a oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor Jesus com vocês essa noite. Vocês vão ter que me atolerar 2 vezes aí. Amém. Eu gostaria de orar com vocês. Neste momento, poder ficar sentado, mas feche os teus olhos. Abre o teu coração, vamos pedir ao Senhor que Ele venha nos guiar neste momento de reflexão bíblica, que Ele possa falar aos nossos corações, possa abrir o nosso entendimento. Nós iremos tratar de algo tão importante que é a família. É um desafio falar dessas coisas tão preciosas aos olhos do Senhor, porque para não incorrermos aqui em conduzir a igreja em erro, e principalmente nesse tempo, esse tempo muito difícil, nós precisamos sempre que o Espírito Santo de Deus nos guie. Pai, nós clamamos o Senhor neste momento. Pai, apresentamos as nossas vidas ao Senhor, porque nós estamos aqui por causa de Ti, pela Tua bondade, misericórdia, grandeza, com a finalidade de apresentar o Senhor, ofertar o Senhor culto, cultuar por tudo que o Senhor é, e também aprender contigo. Então peço ao Senhor que paralise todas as obras do mal, Senhor, todo cansaço inexplicável, todo sono que vem de maneira súbita, todo bloqueio que impede de entender a Tua palavra ou o que está sendo ministrado. Que o Senhor possa nos dar, ó Pai, um coração ensinável, ouvidos sensíveis, para que a palavra que for ministrada aos nossos corações possa produzir frutos para a glória do Teu nome. Para que os nossos olhos, a partir deste momento, como tem sido nessa casa, Pai, não só neste momento, mas como tem sido nessa casa, que hoje não seja diferente, que os nossos olhos possam contemplar o mundo
e todas as coisas que nele há, tendo como lente a palavra do Senhor, o teu evangelho, como lente, como peneira, para que de alguma maneira nós possamos crescer em graça e sermos também neste mundo a extensão do teu poder, do teu favor, da sua misericórdia e do teu amor, em nome de Jesus, amém. Que Deus nos guie. Bom, louvado seja o Senhor. Hoje é o culto da família. É algo tão importante ser tratado dentro das nossas comunidades, e também me foi incumbido a falar desse plano, né, desse projeto gerado no coração de Deus. O tema dessa noite é um projeto eterno. Nós temos como base 2 textos. O primeiro é Gênesis capítulo 1, dos versos 27 a 28, e o segundo é Gênesis 2, 24. Então vamos partir para a leitura. Gênesis capítulo 1, dos versos 27 a 28. E o texto diz: e criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, macho e fêmea. 28 diz: e Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. O segundo texto, Gênesis capítulo 2, verso 24, diz o Senhor: portanto deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Louvado seja o Senhor. Bom, nós sabemos que esse texto, qual nós estamos lendo, foi escrito por Moisés, quando Moisés já estava no deserto, no período de peregrinação. E ele escreve Gênesis, ele escreve o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, com o intuito inicial de trazer orientação sobre a nação de Israel. Porque a nação de Israel, ela permaneceu no cativeiro no Egito, num período entre 400 a 430 anos ali. Então Israel, durante todo esse período de escravidão, e a palavra diz que Israel sofreu muito, foram 4 séculos de grande opressão, se esqueceram de que o Deus de Israel havia feito por intermédio de José, e o faraó, ele começou a oprimir o povo de Israel. E essa opressão foi extrema, tanto com as mulheres, com os homens e com as crianças. E nesse lapso temporal de 430 anos, Israel, ela inevitavelmente ela foi esquecendo da sua cultura. Ela foi esquecendo da identidade familiar, da constituição família que Deus havia criado, quando tirou Abraão e Sara da terra de Ur. O Deus que havia feito uma promessa a Abraão, havia cumprido essa promessa, e da maneira que Deus fez essa família, que foi gerada no ventre de Sara, ela se multiplicou sobre a terra, resultando uma grande e numerosa nação. Como eu disse, que foi levada cativa, não cativa ao cativeiro do Egito, ao entrar pelas portas e durante o tempo permaneceram naquele lugar, e essa nação foi crescendo, ao ponto dos moradores daquelas cidades ficarem intimidados com o número crescente daquela população. E o que eles fizeram para conter aquele povo é submeter aquele povo ao jugo da escravidão e da opressão. Como eu disse, inevitavelmente esse povo se esqueceu das suas origens, da formação dos seus clãs, da instituição familiar, dos papéis das quais eles deveriam desenvolver, e começaram a viver e se comportar como escravos. Então Deus, ao tirá-los do Egito, e nessa peregrinação no deserto, o Senhor, ali na região do Monte Sinai, o Senhor ele começa a falar por meio de Moisés, para trazer orientações sobre a nação. Então o que nós estamos lendo aqui, o que nós acabamos de ler, é de fato a palavra de Deus, que Moisés foi inspirado para registrar, para trazer uma orientação sobre a nação, por causa dessa ausência de identidade.
se perderam no curso. E é fácil se perder no caminho. Depende das situações que vivemos, das intercorrências da vida, das adversidades da vida. E não foi diferente. Mas no caso deles, 400 anos, 4 séculos são muita coisa. Então, nós estamos diante de um texto muito precioso, que vai nortear não somente a nação de Israel, mas toda a humanidade, que a partir da pregação do Evangelho, crerem no Deus de Israel, que crerem em Jesus Cristo. Obviamente que essa palavra não é para todos. O Evangelho tem a intenção de alcançar, é a boa nova de Deus, tem a intenção, tem o propósito de alcançar e salvar todos aqueles que creem, mas não são todos que vão querer ouvi-lo e submetê-lo. Então, olhar para esse texto, olhar para essa orientação, principalmente dentro da nossa geração atual, é um grande desafio para nós cristãos. Somos tratados como retrógrados, antiquados, antigos. A modernidade tenta sufocar as verdades contidas neste livro. Mas nessa noite o Senhor falará aos nossos corações. Ele abrirá o nosso entendimento para que eu e você possamos não só receber as instruções necessárias para conduzir a nossa família no centro da vontade de Deus, mas também resistir a esse sistema corrompido pelo pecado. Esse sistema que é dominado pelas trevas, que tenta deturpar as verdades do Senhor, que tenta alterar as verdades de Deus, as instituições de Deus, e uma delas, das quais nós estamos tratando aqui, da qual nós estamos tratando, singular, a família. Como que a família precisa reagir precisa entender o seu papel. Por que Deus institui a família? E nós iremos falar sobre isso. O objetivo do nosso Deus, ao inspirar Moisés para registrar a criação do homem e da mulher, em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, foi revelar a origem divina da humanidade, de estabelecer nos seus corações um povo que estava cativo há 400 anos, os princípios fundamentais para uma sociedade equilibrada, moral, ética, de amor, de bons costumes, todas elas voltando para o centro da vontade de Deus. Por isso que Deus inspira Moisés a escrever Gênesis, para alertar este povo que estava perdido. Amados, permanecer 430 anos num cativeiro, sob extrema opressão, cega os nossos olhos, endurece os nossos corações. Em algumas situações, nos faz até esquecer dos preceitos de Deus, dos seus direcionamentos, da sua direção. Mas o Senhor, que é poderoso para cumprir todas as suas palavras, todos os seus projetos, esse que é principal, que foi gerado no coração de Deus, que é a família, não seria perdido no tempo. Falar de família é falar de propósitos claros. Quando Deus institui a família, pela sua soberania divina, Ele detalha a criação do homem, dizendo do pó da terra, e da mulher, que ela sairia do homem, enfatizando a humanidade e direcionando que a criação de Deus é perfeita. Depois de revelar a sua soberania divina, a sua criação perfeita, dirige também os homens através de Moisés a entender, depois do cativo do Egito, a entender a função da família, a sua identidade, e como que esses dois seres são iguais no propósito de Deus. Também traz sobre o coração do povo de Israel a fundação da família, os conduzindo à compreensão que família, além de ser instituição divina, para a sua constituição é preciso compreender o conceito de aliança, que é diferente de contrato. E por fim, nós passaremos também a pensar sobre o propósito e a vocação da família. Mas antes de falar sobre esses pontos importantes, eu queria falar sobre o estudo da sociologia contemporânea quando olha para a família. A sociologia é a ciência que estuda o comportamento social. E quando há o estudo relacionado à família, à sociedade no geral, mas especificamente na família,
a sociologia ela tem uma definição de família que é totalmente oposta do que as escrituras dizem. A sociologia contemporânea afirma que a família deixou de ser vista apenas como uma estrutura biológica rígida. Então, família, na concepção patriarcal, que é homem e mulher, ela não mais existe nesse conceito moderno de família. Família não é mais constituída por um homem e por uma mulher, na visão sociológica contemporânea, da nossa geração. A ciência estudando a civilização, a humanidade. Isso é de assustar, porque ela define família de uma maneira um pouco delicada, e há um desafio muito grande de falar desses temas. Falar desses temas que esbarram em algumas bandeiras, em algumas bandeiras mesmo que a sociedade tem levantada, tem gerado aí prejuízos gigantescos, perseguições, processos. E para o pastor hoje falar, e eu sei que isso vai para o YouTube, temos que falar com temor ao Senhor, mas com a responsabilidade de dizer para a comunidade cristã, para aqueles que creem em Jesus, que há um modelo perfeito, um modelo que é para aqueles que entendem que o Evangelho é a boa nova do Senhor, que o Evangelho não é só uma filosofia de vida, mas um estilo de vida, e que nós precisamos nos submeter a essa verdade, que nós precisamos resistir toda a ideologia que é construída para deturpar, para abater, para desconstruir aquilo que é perfeito em Deus, que foi criado no coração de Deus. Então a sociologia, ela fala que, como eu estava te dizendo à igreja, que família já não é mais, não pode ser mais definida dessa maneira, nessa visão homem e mulher, na concepção, na formação entre homem e mulher. Hoje, ela é compreendida como um grupo social dinâmico, estruturado por vínculos de afeto. Ela deixa de ter a função da qual nós tratamos aqui no início. Qual que é a função da família? A primeira coisa é entender a soberania divina. A segunda coisa é entender a identidade e igualdade. A fundação da família, o propósito de vocação. Ela não entende assim. A moderna família hoje, ela é estruturada por vínculos de afeto. Então não interessa essa concepção de família. Esse formato de família dentro da sociologia, ela tem que ser estipada, tem que ser rejeitada. Ela não pode ser mais recepcionada pela sociedade. E nós como cristãos, nós precisamos resistir isso. Nós precisamos, além de resistir, sermos constantes naquilo que cremos. Precisamos ter postura, sermos firmes. E ela diz mais, ela diz que hoje é compreendida como um grupo social dinâmico, estruturado por vínculos de afeto, solidariedade, socialização, e se estende por uma grande diversidade de formatos. Eu elenquei pelo menos 4 modelos de famílias que nós temos hoje na nossa sociedade, que é amparada pela nossa legislação. Então tem coisas que eu vou dizer aqui para vocês que vai chocar vocês, mas a nossa legislação, ela garante os direitos. Nós temos a família monoparentais, que são famílias construídas, que subsistem somente com o responsável, ou com o pai, ou com a mãe. Às vezes, essa concepção, esse filho que nasceu, essa criança que nasceu, ela nem tem conhecimento do pai ou da mãe. Nós temos as famílias homoafetivas, que são recepcionadas pela nossa legislação, que sobre elas paira o direito de herança e tantos outros direitos. Nós temos a família mosaico. O que é a família mosaico? Ela é a reconstrução a partir de um novo casamento. Bom, irmãos, os que estão lá fora, que se achegam a Cristo, e que passou por algum problema familiar, e tiveram que se divorciar, e casaram de novo, tudo bem, mas os que estão dentro, que repetidamente têm esse tipo de comportamento, casam e se descasam,
e é 2, é 3, é 4 casamentos. É chamada pela sociologia de famílias mosaicos, famílias parecendo quebra-cabeça, né? É um filho de cada pai. A mãe tem vários filhos, o pai tem vários filhos. E por fim, a família arranjo. A família arranjo são aqueles que decidem, casais que não decidem ter filhos. E esses escolhem para si animais. Né? Pai de pet, mãe de pet, não é assim? Né? Tudo bem. Então são esse tipo de família, são 4, né? Eu ministrei na nossa congregação e lá eu trabalhei com 8. Eu estendi para a igreja todas as possibilidades de formação de família. Então como resistir isso? Como que nós podemos resistir essa vertente, né, sociológica que tem sido introduzida no meio da humanidade? Como que nós podemos resistir toda essa construção que tenta desconstruir as verdades do Senhor, entendendo claramente o propósito de família, a sua origem? Porque o ensino sobre questões comportamentais, eu tenho a plena convicção de que o pastor Ismael, ele se esmerila aqui para orientar a comunidade. Como se comportar na criação dos filhos, como que o marido tem que olhar para a esposa, como a esposa tem que olhar para o marido, como que o pai não pode produzir ira no coração dos filhos, como que a responsabilidade sobre o lar, de ensinar os filhos o caminho que devem andar, isso de maneira recorrente. Ele é pastor aqui há mais de 30 anos. Muitas vezes a gente esquece desses pilares fundamentais. Por isso é necessário falar nessa noite, creia, é o que Deus colocou no meu coração, sobre esse modelo que tem sido, essa bandeira que tem sido sustentada. Amados, o mundo pode viver do jeito que quiser, mas nós que fomos alcançados, e Deus também quer os alcançar, mas nós que nos rendemos a este amor poderoso, este amor regenerador, nós não podemos conformar com este mundo. As Escrituras dizem que nós não podemos nos conformar com esse século. Precisamos transformá-lo com a renovação da nossa mente. É ter a mente de Cristo em nós, é nos posicionarmos dentro das verdades do Evangelho, é entender a construção familiar, essa instituição divina. A família não foi gerado no aquém, né? No nada. Ela foi gerada com um propósito muito claro de revelar, de externar a graça de Deus, de externar ali o amor de Deus. Então, curiosamente, a centralidade ou a finalidade da família, dentro dessa visão sociológica, ela fala sobre 3 pontos importantes, mas que não são suficientes. Ela fala sobre o vínculo de afeto. É importante existir o vínculo e o afeto. É importante haver a solidariedade entre o casal, entre o núcleo familiar. É preciso desfrutar ou estimular a socialização. Mas além dessas coisas, nós precisamos entender que a família de Deus, a família que Deus criou, tem o propósito de manifestar a sua graça, o seu poder, a sua identidade. É preciso se levantarmos e não resistir de maneira truculenta tudo que tem sido erguido contrário às verdades do Evangelho. Mas é preciso se posicionar e falar com veemência, com coragem, com ousadia, e não só de maneira verbal, mas se comportar à altura do que o Evangelho diz, para que nós possamos glorificar a Deus em tudo que nos for possível. Por isso nós passaremos a pensar aqui nessa noite sobre 3 pontos importantes do texto de Gênesis, do capítulo 1 e também do capítulo 2. E o primeiro tópico nessa noite é família, um reflexo do eterno. Quem nós temos refletido nestes dias? Nós, como instituição divina, gerada no coração de Deus, para que Deus possa manifestar o seu caráter diante dos homens, porque família tem essa responsabilidade. E quais são o caráter de Deus? Nós poderíamos citar vários, mas nós podemos falar do amor, nós podemos falar do cuidado, nós podemos falar de provisão,
nós podemos falar de vários aspectos relacionados ao caráter de Deus. Mas é preciso levar a igreja à compreensão do verso 27 de Gênesis 1, que diz: portanto, Gênesis 1, 27 diz: e criou Deus um homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. O texto diz que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. A instituição familiar existe com o propósito também de refletir o caráter de Deus: amor, bondade, justiça, retidão, misericórdia, compaixão, fidelidade. De fato, é refletir tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é útil e que está sobre a nossa responsabilidade. E mesmo entendendo que nós somos o reflexo do eterno, porque a Bíblia diz que nós somos criados à imagem de Deus, e se nós somos criados à imagem de Deus, nós temos a responsabilidade de viver à altura daquilo que nós somos criados. A segunda coisa importante do texto, não é tópico, mas uma reflexão, que mesmo sendo o reflexo do Deus, criados para externar, refletir o caráter de Deus, mesmo tendo essa responsabilidade, nessa mesma criação entre homens e mulheres, há a diversidade e também há a igualdade. Porque o texto diz algo muito importante sobre a criação do homem e da mulher. Tem pessoas que dizem que o que importa é ser feliz. Não importa estar no centro da vontade de Deus ou sustentar aquilo que Deus tem como precioso. O que importa é vivermos de acordo com as nossas intenções e que o mundo se exploda. O importante é sermos felizes. Mas na verdade nós não fomos criados para satisfação pessoal. Nós fomos criados para externar a graça de Deus por onde passarmos. Eu quero dizer à igreja também o seguinte: nós fomos criados iguais em dignidade, mas distintos nos papéis. O que eu vou dizer aqui vai ficar um pouco estranho, mas é importante ser dito. Nós fomos criados iguais em dignidade, porque a Bíblia diz que todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas distinto em nossos papéis. Homem é homem e mulher é mulher. Até a ciência genética prova isso. Então é se comportar como tal. E nós, como cristãos, essa ideia de concordar com tudo para ser aceito, isso é um desastre na vida do cristão. Nós precisamos nos posicionar como crentes. Nós precisamos entender que a instituição familiar é algo extremamente importante e foi gerada no coração de Deus. Deus não precisa que nós saiamos na sua defesa, mas nós precisamos ser honestos naquilo que nós confessamos. Se nós falamos que somos a família de Deus, como nós ministramos aqui agora há pouco através daquele cântico, né, nós precisamos comportarmos como tal. E essa palavra não é para qualquer pessoa. Essa palavra é para aqueles que foram encontrados por Deus, que entendem a verdade do Evangelho, que entendem que essa palavra que Moisés ministra sobre uma nação que estava 400 anos cativa, foi extremamente importante para nortear um povo perdido. E amados irmãos, não se assustem. O que tem de pessoas perdidas assentadas em templos religiosos, nós não podemos numerar. Pessoas que não entendem essa construção familiar. E nós, como igreja do Deus vivo, nós precisamos reagir contra essa ideologia. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos voltar para o centro da vontade de Deus. É desafiador isso. E esse aqui não é um discurso religioso. Porque se resumirmos o Senhor Jesus somente no conceito de amor, esse amor fraternal, e desconstruirmos todo o seu sacrifício, toda a sua orientação, nós seremos irresponsáveis no nosso comportamento. Então, pensando sobre isso, fomos criados de iguais em dignidades, mas distintos nos nossos papéis. Homem é homem, mulher é mulher. A ciência genética prova isso. Somos únicos, mas diferentes em nossos papéis, porque nós completamos uns aos outros. Toda a criação de Deus é perfeita na sua essência.
E olhar para a família é olhar com esse olhar precioso. Que nós não somos acidente no percurso. Que a instituição familiar, dentro dos conceitos bíblicos, é extremamente preciosa para a formação de uma sociedade estável, com caráter, ética e moral. Se permitir ser influenciado por tudo que contraria as Sagradas Escrituras é uma irresponsabilidade da nossa parte. O texto de Gálatas, pensando sobre que diante de Deus não há diferença de pessoas, eu pensei em 3 textos. Primeiro eu pensei em Gálatas capítulo 3, verso 28, que o texto diz assim: não há judeu e nem grego, não há escravo e nem livre. Gálatas 3, 28. Não há homem nem mulher, porque todos sois um em Cristo. O segundo texto, do qual nós estamos tratando aqui, que é Gênesis, ele diz exatamente isso. Gênesis 1, 27. Ele diz isso, exatamente isso. Gênesis 1, 27. E criou Deus um homem à sua imagem e semelhança. Deus o criou, macho e fêmea. 1 Coríntios, o terceiro texto é 1 Coríntios 11, dos versos 11 ao 12. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do marido, e nem o homem é independente da mulher, porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Os papéis são distintos, mas o propósito é único. Nós precisamos entender que essa formação, ela está no centro da vontade de Deus. O segundo aspecto para a nossa reflexão nessa noite, o segundo tópico é que, entendendo que a família é criada no centro da vontade de Deus, e que os dois são iguais em dignidade, mas que os papéis são distintos, nós precisamos entender que quando Deus cria essa família com esse propósito, né, instituindo o homem e a mulher, criando o homem e a mulher, estabelecendo um percurso, um caminho para eles, Deus concede essa família, não planta essa família e os abandona. Deus estabelece uma missão para essa família. Esse é o nosso tema, o segundo tópico, que está em Gênesis 1, 28. Gênesis 1, 28. Família como missão, esse é o tema, né? E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Deus manda que o homem multiplique-se, para que a humanidade, criada à sua imagem, reflita o seu amor, e exerça a sua finalidade, que é cultivar a terra, e colaborar com a sua criação em todos os aspectos, que é o que o texto diz. O texto diz exatamente isso. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a e a dominai-a sobre os peixes, dominai-a sobre os peixes, dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. A família, ela tem uma missão extremamente importante: cumprir a orientação de Deus. E não só cumprir no sentido da criação, para ajudar, né, na criação de Deus, pelo contrário, na multiplicação da criação de Deus, mas também para cumprir todos os papéis possíveis, como o texto de Gênesis diz sobre a multiplicação, a questão de frutificar, a questão de gerar. Essa responsabilidade também paira sobre a família criada no centro de Deus. Essa família, esse homem e essa mulher que são criados iguais em dignidades, mas com seus papéis distintos. O texto de Provérbios, no capítulo 22, de número 22, verso 6, traz uma instrução preciosa sobre essa questão, não só de frutificar, mas ter a responsabilidade de conduzir os seus descendentes no mesmo objetivo, cumprindo o mesmo papel. Provérbios de número 22, verso 6 diz: ensina a criança o caminho que deve andar,
e ainda quando for velho, não se desviará dele. Todas as vezes que nós fugimos do propósito estabelecido por Deus, nós nos perdemos no caminho. Nunca se viu uma geração tão perdida como essa geração, que perdeu a sua essência, que perdeu a sua identidade. E eu não estou aqui, amados irmãos, generalizando, porque cada caso, cada família, cada situação é tratada de uma maneira específica. Eu não estou dizendo, afirmando que para mantermos no centro da vontade de Deus, o homem ou a mulher, o casal, o cônjuge, né, ele tem que submeter o jugo da escravidão no sentido da opressão familiar. Nós temos visto algumas bandeiras sendo levantadas nesses dias sobre a agressão contra mulheres, principalmente dentro das comunidades evangélicas. Obviamente que cada caso será tratado de maneira especial. E para a manutenção da família ou do casamento é preciso nos submeter às verdades do Evangelho, mas é todas elas, até no cuidado mútuo entre o homem e a mulher, no exercício do amor, da provisão, da defesa. O que eu estou dizendo é o seguinte, que nós podemos esbarrar em situações delicadas que o casamento ele não será possível, e que a melhor escolha é o rompimento dele, porque a manutenção pode gerar prejuízos irreparáveis, agressões até chegar ao homicídio, aí, feminicídio, ou vice-versa. Então essa responsabilidade, essa missão que a família tem sobre a terra, é de criar, de se multiplicar, de frutificar, de cultivar aquilo que Deus criou, ela repousa sobre todos nós. Mas além da multiplicação, há a consequência, né, da frutificação, da concepção, a responsabilidade se externa também nos nossos descendentes. Essa geração tem sido uma geração falha no ensino para os filhos, na doutrina do Senhor. Ensinar a criança o caminho que deve andar dentro do preceito do Senhor é um dever, não uma opção. E esse valor ele tem sido invertido. Hoje os pais, para que possam ter mais tempo para cuidar das coisas da casa, liberam seu celular na mão das crianças, elas são doutrinadas ali através daqueles vídeos, e tantos vídeos que muitos pais nem fiscalizam, que vai formando o caráter duvidoso daquela criança. E a responsabilidade de uma construção de uma família no centro da vontade de Deus é nossa, é do pai, é da mãe. Não tem dinheiro que pague isso, não tem dinheiro que conserte o caráter perdido de uma criança, de um casamento fracassado. É preciso voltar para o centro da vontade de Deus. O terceiro tópico nessa noite é a fundação da família. Gênesis capítulo 2, verso 24. Gênesis 2, 24. Por isso deixará pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne, diz o texto. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. É interessante que, porque Moisés é tudo inspiração divina, mas é uma reflexão, tá bom? Moisés, quando ele escreve Gênesis, perceba que ele escreve realmente para a nação de Israel inicialmente, porque essa ideia de deixar pai na origem da criação era impossível, mas há inspiração de Deus. Isso não retira a manifestação da instrução de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ali? Vou lê-la de novo com vocês. Nós estamos lendo Gênesis capítulo 2, verso 24. A orientação de Moisés dá a entender que os pais já existiam antes ali, mas na criação não existia, porque a palavra é instrutiva, ela aponta para o futuro na formação familiar. E essa instrução é tão importante e ela é banalizada pelo povo de Deus. O texto diz: portanto deixará o varão seu pai e a sua
mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Deus traz orientações importantes, pelo menos duas das quais nós podemos retirar desse texto. A primeira é deixar. A primeira orientação ali é deixar, e a segunda é unir. São duas orientações extremamente importantes para aqueles que vão casar e para aqueles que já estão casados. É inegociável essa direção de Deus. Por mais que a intenção de Deus é tratar com o caráter da nação que saiu do cativeiro, que permaneceram 400 anos ali, ela é atemporal, ela se aplica cabalmente nos nossos dias e vai se aplicar até a eternidade, até a vinda de Cristo. Isso é inegociável. Se nós queremos de fato, não é só externar para que as pessoas possam ver o conceito de família baseado nas Escrituras, mas vivermos à altura do que a Bíblia diz para que nós possamos viver, nós precisamos fazer essas duas coisas: deixar e unir. E deixar aqui é de fato fazer uma ruptura, separar, entender o propósito e viver no centro desse propósito. Não é ter pai como amuleto, muleta, e nem mãe como muleta, né? É trilhar este caminho com responsabilidade, é saber no barco que está entrando, para que Deus possa manifestar através da sua vida, vocês que vão casar e vocês que já são casados, manifestar na sua vida o seu caráter, o caráter dele, porque o caráter dele, como eu disse no segundo tópico, né, ele manifesta, a família manifesta o caráter de Deus, ele manifesta o seu caráter. Então, nessas duas orientações, a primeira eu passo a compartilhar com a igreja. Eu quero citar aqui Mateus capítulo 19, entre os versos 4 e 5, sobre a orientação que Moisés dá à nação de Israel. Aqui em Gênesis 2:24, ela é citada por Jesus. Então, por isso que ela não pode ser só uma instrução humana de Moisés para o povo, porque Jesus utiliza da mesma instrução para falar da formação familiar. Observe o texto. Isso é Jesus dizendo: ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse, portanto, deixará o homem o pai e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne? A instrução que Moisés dá para a nação, para os leigos que contestam aquela afirmativa, porque ela é uma inspiração divina para o futuro, porque eu estou trazendo isso aqui, porque tem pessoas que contestam as Escrituras, utilizando desses versículos que não fazem dele a exegese correta, não tira dele as informações corretas. Aqui eu estou mostrando para você que o próprio Jesus Cristo utiliza do texto, dizendo que aquilo que Moisés disse, ele não disse dele mesmo, mas o Deus, o eterno Deus, o inspirou para que aquilo se tornasse uma regra na concepção de família, na orientação familiar, a maneira que esses homens deveriam agora se comportar. Isso é importante, parece uma coisa irrelevante, mas é importante, porque essa compreensão nos auxilia na defesa da nossa fé. Observe, duas orientações importantes: deixará e unir-se-á. Amados irmãos, o casamento, de acordo com a orientação bíblica, não é um mero contrato de acordo de vontades, mas uma aliança que requer de nós entendimento e coragem. Instituição familiar, a construção familiar não é brincadeira. Não se constrói uma família com um pensamento somente na vida sexual, suprindo somente as carências carnais. Se você casa com essa intenção de frear a sua carne, é a maior tolice que você faz na sua vida. E muitos casamentos estão em crise porque não pensaram antes de casar. É algo importante que precisa ser compreendido. E eu disse, casamento não é um mero contrato.
um contrato de acordo de vontade, apesar que o casamento no cartório do registro civil, ele tem essa finalidade de garantir direitos, mas muito mais do que isso, nós precisamos entender e cultivar, né, essa cultura bíblica da real origem do casamento, da instituição familiar. Isso não pode ser banalizado. Isso não pode, nós não podemos permitir como cristãos, nós não podemos permitir que essa instituição divina não só seja banalizada, mas seja desacreditada por nós mesmos que confessamos Jesus lá fora. O nosso testemunho de vida, a forma que nós conduzimos a nossa casa, minha esposa está ali, né? A Roberta, nós somos casados há 16 anos. E quero te dizer que estar no centro da vontade de Deus requer, de fato, renúncia. Requer uma união, é quase que uma fusão, né? É quase que o que o texto diz, nós precisamos estar tão unidos, diante de tantas adversidades, que se nós não estivermos, nós seremos varridos como nada sobre essa terra. Nós seremos arrebatados, e não só arrebatados para o caos, mas para longe da vontade de Deus, para fora do propósito de Deus. Por que eu disse contrato? Porque o contrato seria assim: eu quero que você me faça feliz. Porque contrato é acordo entre partes. No contrato você coloca aquilo que você entende, aquilo que você assumiu como obrigação com a outra pessoa. Eu vou comprar uma casa, coloco no contrato, lá nas cláusulas, a forma de pagamento, a origem do bem, qual é o bem, a dimensão, como que vai ser pago, como que vai ser a transferência daquela propriedade, qual que é a metragem. E se não tiver do jeitinho que eu estou comprando, eu não vou assinar o contrato, não vou reconhecer firma, e assim sucessivamente. E instituição familiar não é isso. Se nós que estamos casados não entendermos de fato o propósito da família, essa instituição divina, e ficarmos querendo ser favorecidos a todo tempo, não tem casamento que subsiste. Não tem relação que dure. Esse comportamento egocêntrico, o que importa é o que você sente, tem que ser do jeito que você quer. Isso não funciona. A missão é maior do que os nossos próprios interesses. A finalidade da união entre um homem e uma mulher, como eu disse, é externar, é manifestar o caráter de Deus diante da criação. E é uma responsabilidade muito grande. Conviver com uma pessoa que teve, né, uma criação diferente da sua, eu sempre digo que existem várias maneiras de definirmos cultura. Nós temos num país como o nosso, que tem dimensões continentais, um país muito grande, com muitos estados, são 27 estados, não é isso? 27 estados, e cada estado tem uma cultura geral, mas mesmo dentro do próprio estado, cidades espalhadas, o que acontece com essas cidades espalhadas? Elas têm as suas próprias culturas. E dentro dessas próprias cidades, em cada casa, cada núcleo familiar, tem uma forma de viver, tem uma cultura específica. Então lá na minha casa, eu fui criado assim, na hora do almoço, na hora da janta, todo mundo sentado à mesa. Nada de televisão. Todo mundo sentado lá. É a cultura da minha casa, com meu pai. Eu fui criado assim, sem muita conversa, a hora sagrada, a hora da comida, e todo mundo comia. Acabava, cada um pegava o seu prato, levava para a pia. Casei, tenho 16 anos, e essa mesma tradição, essa mesma cultura eu carreguei comigo. Por que eu estou fazendo essa reflexão? Porque nós, como cristãos, compreendendo a origem da família, que é um propósito divino, que tem a finalidade central de externar, de manifestar o caráter de Deus no meio da criação, no meio daqueles que não o conhecem, nós precisamos fazer isso com responsabilidade.
Nós precisamos fazer isso com responsabilidade. As pessoas vão nos ler lá fora. Como disse Paulo, nós somos cartas de Cristo. As pessoas vão nos ler. Então não adianta ser o casalzinho romântico, pombinho, beijador na igreja, que se lá dentro da sua casa você não entendeu que lá, que é o principal lugar que você precisa externar esse caráter de Deus, que é de maneira individual. Lembra que eu disse para a igreja, somos criados iguais em dignidade, mas distintos dos nossos papéis. Homem é homem, mulher é mulher, nos seus papéis, nas suas atribuições. E eu até citei dizendo que a ciência genética prova isso. O homem não pode conceber. Não é assim? Para que você possa entender. Eu não estou falando que o homem não pode lavar prato, tá? Não disse isso. Eu não disse que o homem não pode varrer a casa, passar um pano de vez em quando. Ou sempre que possível, né? Que um homem não pode ajudar a lavar uma roupa lá e torcer. Nós precisamos entender que isso não nos fará menos homem, mas que os papéis distintos, eles são extremamente específicos nas Escrituras. A responsabilidade da mulher de edificar a casa, porque a Bíblia diz que a tola destrói. A responsabilidade mútua de criar os filhos na disciplina do Senhor. A responsabilidade mútua de amarmos os outros, como diz o texto de Efésios, no capítulo 5, entre os versos 22 a 33, vamos fazer uma reflexão sobre ele. Vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Perceba que a responsabilidade do marido é diferente da responsabilidade da esposa. A mulher foi criada para ser auxiliadora, e o nosso dever como homem é amar a mulher como Cristo ama a igreja. O papel do homem também é extremamente gigantesco. O papel é de grande responsabilidade, porque o texto não fala que a mulher precisa amar o marido. O texto fala que a mulher precisa se sujeitar, ser auxiliadora. Mas o texto afirma veemente, Paulo diz isso na carta aos Efésios, que o homem precisa amar a esposa. E o seu papel é tão sério que ele diz o seguinte. Obrigado, irmão. Verso 25. Por favor. Isso. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse é o papel, esse é o nosso papel. Então, a fundação familiar, ela não pode ser só num acordo, a construção de uma família, o estabelecimento de uma família, a construção familiar, não pode ser de maneira egocêntrica. Não, se você fizer para mim, do jeito que eu quero, pode ser que eu penso em te corresponder, não. Nós fomos criados para estar no centro da vontade de Deus. Nós fomos criados para mantermos uma aliança com Deus, e manter essa aliança com Deus, é preciso estar no centro da sua vontade, respeitar todas as suas instituições e viver à altura de todas elas. Bom, o que faremos se nós contestarmos isso com a primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 7, verso 4? O que nós faremos com esse texto? O texto diz algo importante sobre o cuidado mútuo, a preservação mútua, a construção de uma aliança real, responsável. É claro que o texto vai tratar é Paulo respondendo a alguns questionamentos, de tantos questionamentos. Agora ele vai falar sobre, nesse ponto da carta, ele vai falar sobre a responsabilidade no matrimônio. Eu não estou fugindo, trazendo versículo aqui isolado, para criar aqui confusão na cabeça de ninguém. Mas, em síntese, o texto nos ensina algo muito importante. Observe o texto. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo.
mas tem um marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem-no a mulher. Nós estamos tratando aqui, pensando sobre a formação familiar, dessa unidade que é a família, que é o homem e a mulher na construção da instituição divina. Será que nós temos pensado sobre isso? Será que, de fato, ao olharmos para a nossa casa, para a nossa esposa, e você, esposa, olhar para o seu marido, você tem levado a sério essa instituição? Ou por poucas coisas você pensa em interromper essa relação? Como que você tem resistido às bandeiras que têm sido levantadas, às ideologias que tentam desconstruir as verdades contidas, instrutivas contidas nas Escrituras, que nos traz instruções claras? Casamento não é contrato, casamento é aliança. Família se forma através de uma aliança sólida. Pode ser que você seja como eu e minha esposa, que nós não temos filhos, e não é uma opção de não ter, mas nós não temos. Mas isso não nos permite estar fora do propósito de Deus. Se você fizer uma análise sobre a questão do texto, pode até conjecturar, questionar coisas, mas estar no centro do propósito de Deus é não se importar consigo mesmo, mas a todo tempo se esforçar para que esse caráter de Deus seja evidente por onde passar, no meio da família, no meio dos amigos, no meio da vizinhança. Porque dentro da igreja nós podemos vestir capas e colocar máscaras, mas lá fora não. Por isso que a aliança tem que ser bem definida nas nossas vidas. A compreensão da instituição familiar nos fará olhar para este mundo caído por outra perspectiva, e não conformar com ele, e não concordar com as bandeiras e ideologias que tentam desconstruir o conceito real de família baseado nas Escrituras. Porque a aliança, ela é constituída da seguinte maneira: eu prometo doar a você, me doar sem limites, sem reservas, para que nós possamos estar sempre no centro da vontade de Deus. É rejeitar tudo que nós achamos que é prioridade. É fazer uma renúncia plena, não taxativa, né? Com uma listrinha, uma lista que você estabeleceu. Mas é fazer tudo aquilo que é possível para estar. É deixar de fato. Nós trabalhamos com dois textos aqui, importantes, né? Duas palavrinhas importantes. A primeira é deixar e a segunda é unir. E para estabelecer essa aliança é preciso que essa fusão, que essa união seja verdadeira, não seja egocêntrica. Que a união seja principalmente para o propósito de Deus. É claro que como homens nós estabelecemos alguns requisitos e está tudo bem, mas que eles não superem o propósito real da família. Que o propósito real da família, para nós cristãos que confessamos o Evangelho, que declaramos como Paulo declara, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 1, verso 16, ele diz: não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se nós de fato crermos no Evangelho, e crer nessa estrutura familiar, gerada dentro do propósito de Deus, e vivermos à altura dela, nós estaremos salvos dessa geração perversa, corrompida pelo pecado. E isso não é só pela nossa força, mas é pela submissão à direção dada. É submeter a direção. Então, nós precisamos, para que essa aliança seja cada dia mais fortalecida, amados irmãos, e que nós estejamos no centro da vontade de Deus, nós precisamos ter coragem para romper tudo aquilo que é necessário. Nós precisamos ter coragem para assumir os riscos necessários, os embates, os questionamentos, as brincadeiras, as piadas, para que o projeto de Deus, o plano de Deus de família, acerca da família, se concretize cabalmente nas nossas vidas. É preciso um homem ter coragem para proteger a sua família, que a coragem nossa
no cumprimento das nossas obrigações, não seja só na palavra, seja na ousadia do comportamento, seja na proteção real e na promoção da necessidade familiar. Que isso custe os seus dias, o seu trabalho, que isso custe as suas horas, mas honre aquilo que Deus entregou nas suas mãos, proteja a sua casa. Meu pai, ele é advogado criminalista, e ele, quando ele vai atender os clientes lá na sala dele, ele, depois que sai, ele sempre fala o seguinte, ele fala, os clientes sentam lá assim, ele fala assim, ó, porque eu estou falando de proteção, né? Proteja a sua casa, honre a sua esposa, cuide bem dos seus filhos, esteja no centro do propósito de Deus, na construção da família. Ele diz assim, quando o pai e a mãe não cuidam, a criminalidade cuida. Doutrina, ensina, faz deles soldados, adotam eles. Então, se nós não tivermos a responsabilidade, repito, está cansativo, está exaustivo, mas é para ficar bem gravado. Se nós, como cristãos, não tivermos responsabilidade de aplicar aquilo que nós recebemos aqui como instrução, lá na nossa casa, no nosso núcleo familiar, nós falhamos gravemente. Você homem, você mulher, que não cumpriu, não conseguiram uma coisa. Agora, ser omisso, covarde, isso não pode fazer parte da sua vida. Nós temos a responsabilidade de proteger, de sustentar a nossa casa, de honrá-la. E por fim, coragem para continuar no centro da vontade de Deus. Porque aqui, deixei por último, porque aqui é o maior desafio. Coragem para estar no centro da vontade de Deus vai requerer de nós renúncia geral. Aquilo que você acha que é legítimo, que é direito seu. Você tem direito de reescrever sua história, você tem direito de fazer isso, você tem direito de fazer aquilo. Pautado numa decisão egocêntrica, sem um fundamento claro, sem motivos claros, justos, eu quero te informar que você está mais errado que nunca. Sabe aquelas decisões que produzem rupturas dos relacionamentos, que é o divórcio, ser uma causa clara, por incompatibilidade, de personalidade, firma o corpo. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, tudo é superado. O diálogo existe para isso, a conversa, a oração, o poder de Deus. Eu não estou dizendo sobre coisas graves não, amém, irmãos? Estou falando de coisas que podem ser passíveis de solução. Por isso eu concluo dizendo à igreja, reconheça que a família é uma instituição divina e lute por ela com toda a sua força. Segundo, priorize sempre a aliança, não busque prazeres egocêntricos na construção familiar. Priorize a aliança. E por fim, busque sempre estar no centro da vontade de Deus. Que isso seja inegociável para nós. Não adianta falar de família e lutar e trazer discursos vazios se não há uma ação contundente diante daquilo, diante das necessidades, diante da real finalidade família. Que Deus nos ajude, que Deus desperte essa geração a estar no centro da vontade de Deus, que Deus nos desperte para lutar contra o nosso eu, para resistir todas essas bandeiras que têm sido levantadas aí, que tentam deturpar e alterar as verdades do Evangelho. Finalizo com o texto que nós iniciamos a mensagem, Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28, nós começamos aqui, nós vamos terminar aqui. Gênesis 1, 27, 28 diz: E criou Deus um homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea. Os criou perfeitos, com propósito. E Deus os abençoou, dando direção, finalidade na construção familiar. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar
e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E o outro texto, Gênesis 2:24. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Nós entendemos a finalidade dessa declaração. A quem ela foi dirigida inicialmente? Para um povo perdido. E eu quero dizer sem sombra de dúvida, essa geração tem se perdido. E é preciso que essa verdade seja externada a elas também. Primeiro, se nós tratarmos nós, e se o nosso coração estiver no centro da vontade de Deus de maneira clara, compreendendo o objetivo e os planos de Deus, os projetos de Deus, nós temos condições de externar isso lá fora, com propriedade. Porque um povo que estava perdido, foram achados e transformados para a glória de Deus. E Deus também nos encontrou perdidos, tem nos transformado para a glória dele. Nós precisamos ser a extensão dessa graça, no meio da nossa família, no meio dos nossos vizinhos, para que Deus seja glorificado. Amém? Essa é a mensagem. Glorifique o Senhor com as suas palmas. Pastor Ismael. Glória a Deus. Deus abençoe sempre. Vamos colocar de pé, mas nós vamos orar agora. Temos aqui alguns pedidos, de oração. Nós temos orado, pastor Isaías. Temos aqui pessoas que colocaram, e logo após nós estaremos queimando pela fé todos os pedidos de oração que nós temos aqui. Essa caixa aqui é um segredo entre a pessoa que escreveu, colocou aqui, e Deus. Só Deus sabe o que está escrito aqui, Então estenda suas mãos para cá. Pai Santo, Deus querido, nós sabemos que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Não há nada demasiadamente difícil para ti, Senhor. O Senhor estabeleceu o teu plano, como dito aqui nessa noite, através da instrumentalidade do pastor Isaías. E nós sabemos, ó Deus, que os planos do Senhor jamais serão frustrados. Ó Deus, o Senhor estabeleceu a família, ó Deus, para manifestar o caráter do Senhor, conforme dito nessa noite. E nós cremos, ó Deus, que a família expressa muito bem, ó Deus, aquilo que nós, como família espiritual, estaremos também representando diante do Senhor, quando Cristo se manifestar para buscar a sua igreja. E nesse momento, Deus, nós colocamos pessoas que estão enfermas, pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão, ó Deus, com depressão, com possessão, ó Deus, com, ó Deus, problemas diversos, ó Deus, que estão, ó Deus, contempladas aqui, ó Deus, nos pedidos de oração, pessoas que estão, ó Deus, precisando também que a luz do Evangelho esteja brilhando em seus corações. Nós oramos, ó Deus, porque a tua palavra nos diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Ó Deus, esposos que ainda não se converteram a ti, esposas que ainda não tomaram uma decisão, filhos que ainda, ó Deus, também não estão trilhando os teus caminhos, nós submetemos agora, ó Deus, os nomes arrolados aqui, as situações, ó Deus amado, também contempladas, ó Deus, que estão aqui nesta caixa de oração. Nós submetemos ao Senhor, a ação do Senhor, a manifestação do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Pai, manifesta o teu poder. Nós cremos, ó Deus, que haveremos de ter muitos testemunhos de pessoas transformadas, curadas, libertas, ó Deus, pelo poder do Senhor e pela eficácia da oração que se faz neste lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós vamos embaralhar um pouquinho aqui agora. Eu queria que os irmãos da igreja viessem aqui, abraçassem os irmãos da família aqui, do pastor, pastoreado aqui. Vamos, amados. Enquanto isso, vamos cantar, Simar? Encerramento? Então a gente canta o corpo e família, pastor Isaías. Pode ser?
Cadê o pessoal? Vamos cantar essa música então? Tem uma separada aqui, né? Enquanto isso, nós vamos quebrar um pouco o protocolo aqui, porque é importante, estamos alegres com a presença dos nossos amados aqui conosco, né? Amém? Louvado seja Deus. Os nossos rapazes estão vindo animados aí também, ó. Coisa boa, né? Que bênção. Tem para nós aí, o Renato, projetar para nós? Receber um novo coração, amém? Você conhece a canção, sim ou não? Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Enquanto isso, amados, estaremos cumprimentando os nossos irmãos aí. Pastor Isaías, que bom tê-lo aqui, né? Com toda a comunidade, os pastores, bênção demais. Aleluia. Receba o nosso abraço, amados. Você que nos visita nessa noite, nos prestigia com a sua presença. Receba o nosso abraço em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Recebi um novo coração do Pai.
Um aplauso se acende no seu lugar.